Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que mostra o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre um evento que tem como foco de estudo a cariologia. De 13 a 15 de abril ocorre em Bauru o segundo Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cariologia. O evento, que será realizado na FOB da USP e ocorre a cada 2 anos, reunirá pesquisadores de todo o país para discutir o tema. E para falar mais sobre esse evento, estamos recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e uma das organizadoras do encontro. Professora, antes de falarmos exatamente sobre o encontro, queria saber um pouco mais sobre a cariologia. O que é essa ciência? Bom, cariologia é o estudo da doença cárie dentária, nos seus diferentes aspectos, né? Desde a parte básica, que envolve disciplinas como microbiologia, bioquímica, patologia, até o aspecto clínico, que envolve diagnóstico, prevenção, tratamento e o estudo clínico e epidemiológico da doença, que é muito importante para que as estratégias preventivas e de tratamento sejam aplicadas. Então, envolvem, em resumo, desde as ciências básicas até as ciências aplicadas e diferentes especialidades da odontologia. Qual que é a importância para a população de estudar a cariologia? Tá. A cárie é uma das doenças bucais mais prevalentes e que causam impacto na qualidade de vida e é de alto custo quando há necessidade de tratamento. Então, tanto as pesquisas básicas quanto as pesquisas aplicadas, né, uma vez que os resultados são liberados para a população, né, na verdade, para a população da universidade e depois para a população em geral, elas são muito benéficas, porque trazem avanços tanto na questão do diagnóstico cada vez mais precoce da lesão de cárie, como também de estratégias preventivas para que a doença não evolua na forma de lesão irreversível e também terapias, quando a lesão já está presente, mais conservadoras, que vão trazer ao final para a população uma melhor qualidade de vida, né? Porque a cárie é uma doença que todo mundo conhece por causar dor, por ter acometimento estético quando envolve dentes anteriores, e isso causa muitos prejuízos à população. A cariologia envolve só a cárie ou outros problemas, como a erosão dentária, por exemplo? Antigamente, cariologia se restringia apenas à cárie dentária, porque era a lesão mais evidente ou de maior preocupação. Hoje em dia, de umas décadas para cá, outras lesões têm surgido com uma prevalência considerável e as próprias universidades, o currículo tem se voltado para o diagnóstico de outras lesões além da lesão de cárie, né? Então, hoje em dia, a cariologia, eu falaria que ela envolve todas as lesões que acometem dentes, né, que envolvem etiologias da cárie dentária, que é micro-organismo, biofilme, mas também outras etiologias, como no caso que você citou, erosão dentária, que é uma lesão também causada por ácido, como a cárie dentária, mas não é ácido oriundo de bactérias, de micro-organismos, são ácidos intrínsecos, podem ser ácido que vem do estômago ou ácido extrínseco, como aquele oriundo da alimentação. E tem outras lesões que podem ser confundidas com a cárie dentária. A erosão e a cárie dentária dificilmente serão confundidas, porque o aspecto clínico é muito diferente. Mas existem outras lesões, hipomineralização, hipoplasia, fluorose, que são lesões que também têm como característica a presença de uma mancha branca, claro, cada um com a sua peculiaridade, mas que podem ser confundidas com a cárie dentária em algum momento. Então, dentro do currículo da cariologia, a gente ensina, e isso é um dos temas de uma das palestras, a fazer o diagnóstico diferencial da lesão de cárie inicial, que é uma mancha branca, de outras lesões de mancha branca, cuja etiologia é completamente diferente da cárie dentária. Professora, quando a gente era pequeno, escutava muitas mães falando, não come doce que vai te dar cárie. A cárie, ela surge por quê? É realmente pela condição de higiene bucal da pessoa? Então, a cárie é uma doença multifatorial. Primeiro eu preciso ter o dente, obviamente, né? E depois, sobre esse dente, se forma um biofilme. Né? Biofilme, o que é? É um filme, é uma película, é uma camada rica em vida, que no caso são micro-organismos. Então, o biofilme sobre a estrutura dentária, o que é? Uma camada rica em bactérias e outros micro-organismos envolvidos por uma matriz. O que acontece? Para esses micro-organismos sobreviverem, eles precisam de alimento, do substrato. Né? E quando o indivíduo ele tem uma dieta rica em açúcar, principalmente o açúcar comum, que tem a sacarose,
essa dieta fornece o açúcar para esses micro-organismos que metabolizam o açúcar e desse metabolismo para conseguir energia, para sobreviver, e desse metabolismo eles produzem o ácido. Com o passar do tempo, esse biofilme fica maduro de tal forma que prevalece os micro-organismos que gostam de açúcar e que a partir desse açúcar metabolizam e produzem o ácido. E esse ácido produzido é que causa o dano à estrutura dentária, é o que vai causar perda de minerais do dente. Então, com o passar do tempo, na presença do biofilme, com a dieta rica em açúcar, então preciso do biofilme e do açúcar, que ao longo do tempo vai causar danos ao dente. Então, para prevenir, o que eu preciso, né? Claro que se eu remover o biofilme, eu não vou, então eu tenho que remover um dos fatores, né? Então, né? Removo o biofilme e controlo a minha dieta. Tá? Dentro de um contexto socioeconômico, é considerado mais fácil e aplicável a gente trabalhar com o biofilme, né? No sentido de remoção mecânica e química desse biofilme. Então, se eu conseguir desestruturar esse biofilme, mesmo que ele esteja exposto à sacarose, eu consigo contrabalancear esse efeito. Então, quando a gente orienta o paciente, óbvio que a gente orienta da dieta, é importante que ele saiba fazer o consumo racional do açúcar, não quer dizer que ele vai deixar de comer, né? Então a criança não vai deixar de ter o prazer de ter o açúcar, mas tem como a gente fazer o consumo racional e associar isso com estratégias motivacionais para que o indivíduo faça uma boa higiene bucal. A remoção do biofilme, então, é a boa higiene bucal. Isso, escovação e o uso do fio dental. Entendi. Professora, e agora entrando um pouco na questão do evento, qual a importância de eventos acadêmicos assim para a população? Como que isso reflete lá na frente para a população? Bom, no primeiro momento, esse evento principalmente está focado em pesquisa. Então, tudo o que tem sido pesquisado no Brasil a respeito da cárie dentária, desde as ciências básicas até aplicadas. Os resultados de evento assim, né, primeiro que possibilitam uma parceria de pesquisa e um pesquisador do norte conhecer o pesquisador do sul e possíveis interações. Isso enriquece muito a ciência, né? E dá a possibilidade de realização de mais pesquisas, de obtenção de mais dados e de evidência científica, para que aquele conhecimento possa ser de fato aplicado à população. Sei lá, um exemplo. Através de pesquisas, foi comprovado que a pasta de dente contendo flúor é capaz de reduzir a prevalência de cárie. Né? Hoje, quase toda a população tem acesso à pasta de dente com flúor, mas só tem acesso hoje porque a gente teve embasamento científico da pesquisa. Então, no primeiro momento, claro que os beneficiados por esse encontro são as pessoas, os pesquisadores, professores, alunos envolvidos diretamente. Mas a curto a longo prazo, a população acaba sendo beneficiada dos resultados dessas pesquisas que são divulgados dentro da própria universidade, durante a formação do aluno de graduação, que já se forma com uma base científica mais apurada, e também através da mídia é exportado para a população. Então a população acaba se beneficiando com certeza de eventos desse tipo. Talvez no primeiro momento até pareça que não, é mais um benefício local, mas ao longo do tempo sim. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já, continuando discutindo o Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cariologia. Voltamos com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e uma das organizadoras do Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cariologia. Professora, sobre a edição deste ano do evento, qual o público esperado? Bom, nós esperamos em torno de 150 pessoas, envolvendo alunos de graduação e pós-graduação que realmente realizam pesquisa na área, assim como professores, pesquisadores vinculados à empresa. Até o momento, nós temos 141 inscritos, né? Então, é bem bacana porque ainda faltam 20 dias para o evento e a gente quase já chegou no limite esperado. É um público limitado, então, Isso. é um número de inscrições limitadas. Isso, é um público muito específico, realmente trabalha com a questão da pesquisa em carologia. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o maior objetivo desse encontro, professora? Bom, primeira oportunidade dos pesquisadores se conhecerem,
né? Porque a gente tem um público muito interessante que vem do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Então, é uma gama de possibilidades de interação. Então, para fortalecer a pesquisa, então, às vezes eu acabo encontrando um outro indivíduo, outro pesquisador que também trabalha na mesma linha, a gente pode trocar informações e fazer parcerias. Então, a gente quer fortalecer esse grupo no Brasil, para que realmente mais pesquisas de qualidade sejam realizadas e que os resultados dessas pesquisas sejam aplicados no currículo, né, para o aluno de graduação sair com uma melhor formação e também para a população ser beneficiada. Então, essa interação entre diferentes pesquisadores é realmente o nosso objetivo principal. A gente que é da área de comunicação, muitas vezes quando a gente ia em congresso desse tipo, é bastante legal isso, né? Você encontra o autor do livro que você leu, e acho que é muito legal isso, né, professora? Isso, aquele artigo, a gente às vezes encontra o pessoal em outras reuniões, falando, nossa, eu conheço o seu nome, porque eu já li vários artigos que você publicou. Então, acho que isso é uma oportunidade, é um pouco mais íntima, vamos dizer, quando a gente compara com eventos grandes e pesquisa em odontologia, né, que envolve várias áreas, né? Então, essa é uma oportunidade única para que pesquisadores que tenham realmente a mesma linha de pesquisa possam se reunir, né? E é intensivo, porque nós vamos ficar unidos o tempo inteiro, é desde o período das 8 até a noite, porque os eventos sociais também serão realizados, já estão inclusos, inclusive, na adesão, para realmente a gente ter bastante tempo para conversar. Os eventos, como a senhora disse, os eventos mais gerais têm sua vantagem, né, de ser mais abrangentes. Mas esse é legal porque aprofunda numa área, né, igual a cariologia. É isso mesmo, professor? Essa é a principal vantagem, professor? Isso, é a principal vantagem. A gente ter a oportunidade de conversar sobre o mesmo assunto, estar no mesmo ambiente, o que nem sempre é possível quando os eventos são grandes. Porque aí são várias atividades que envolvem outros assuntos e as pessoas se dissipam. Então, a oportunidade de centrar mesmo com poucas pessoas para que as pessoas possam conversar. E qual que é a dinâmica do evento, professora? Então, o evento, na verdade, vai acontecer em 2 dias e meio. Nos 2 primeiros dias, nós teremos simpósios com temas específicos. Então, um tema é currículo, outro tema é fluoreto, o uso do flúor para prevenção de cárie. Outro tema é o estudo do biofilme, é um outro tema. Aí a gente sai um pouquinho da cárie e vai para a erosão dentária. Depois, no outro dia, a gente fala sobre diagnóstico e avaliação de risco, estudos epidemiológicos e clínicos, e a gente finaliza com o tratamento. Então, dentro de cada simpósio, nós teremos 2 professores experientes no assunto que vão falar sobre um tema específico de pesquisa. Então, eles têm meia hora cada um para abordar o tema, depois um tempo de discussão. E dentro de cada dia, nós teremos apresentações de trabalhos científicos daquele tema do dia. Então, os alunos de pós-graduação, pós-doutorado, pesquisadores, vão apresentar os resultados das suas pesquisas. Isso nos 2 primeiros dias. No último dia, nós teremos só meio período de evento, no qual nós vamos reunir todas essas informações. Então, para cada simpósio, a gente tem um moderador, e esse moderador vai apresentar os principais resultados daquele simpósio. Então, o que a gente tem de evidência que a gente pode aplicar na clínica, na faculdade ou para a população, e quais são os assuntos que a gente precisa de mais pesquisas. Então, dá um direcionamento para orientar as pessoas que estão presentes do que a gente precisa focar nos próximos 2 anos, né, em termos de pesquisa em cariologia. Esse relatório é algo interno só ou vai depois para órgãos públicos? Como que funciona essa questão? Num primeiro momento, ele é interno, né? O evento ele tem previsão de acontecer a cada 2 anos, essa segunda edição, então a primeira aconteceu em 2013, né? Para que a gente possa nortear, mas há sim uma perspectiva de publicação desses resultados. Os resumos dos trabalhos, os resumos dos simpósios já vão ser publicados, serão publicados na revista da faculdade, né? Mas esse resultado ainda a gente precisa lapidar um pouco melhor para que ele tenha uma linguagem adequada para publicação numa revista, por exemplo. Também há uma ideia ali da gente ter uma própria revista, mas isso é algo para um futuro um pouquinho mais distante, não imediato. Professora, segunda edição, como a senhora disse, a gente sempre sabe que os eventos eles vão amadurecendo. O que mais a senhora sente de diferença do primeiro para este de agora? O primeiro foi muito importante, porque o primeiro nós não sabíamos ao certo o que estava faltando, né? Alguns temas foram lançados, mas muito mais direcionados pela opinião da comissão organizadora. A partir do momento que a gente teve o primeiro, durante a reunião do primeiro,
todos os participantes puderam opinar sobre o que está precisando, o que ele sentiu de dificuldade na clínica, ou nos estudos populacionais, nos estudos clínicos, no atendimento do paciente, ou na pesquisa de base. Então foi muito interessante porque as pessoas de diferentes regiões do país, com visões completamente diferentes da doença cárie, porque cada região tem a sua característica, puderam opinar. Então, a gente montou essa segunda edição com base na opinião das pessoas que participaram da primeira. Então, eu acho que isso vai fazendo com que o assunto abordado, né, os diferentes assuntos sejam aprimorados e talvez uma maior necessidade para a população que vai participar. Então, realmente, os assuntos são muito interessantes para os participantes, porque são assuntos que precisam ser discutidos. Não sei se vocês conseguem ter esse controle, mas a maioria das pessoas que participaram do primeiro são as que estão participando do segundo? Uma boa parte, viu? Na primeira edição, eu acho que a gente teve em torno de 90 pessoas. Não sei falar para você com exatidão o número. Hoje a gente aumentou um pouquinho. Então, eu acredito que o evento, ao longo do tempo, ele vai crescer, ele vai ficar cada vez mais conhecido. As pessoas já vão ter em mente, a cada 2 anos eu tenho o EBPC para participar. Né? Eu já acho um grande sucesso a gente ter esse alcance, né, num aumento quase aí, mais 50% do público, né? Com essas 140 e poucas pessoas que já se inscreveram. Então isso já é bacana, porque isso é reflexo do sucesso do primeiro. Né? Quer dizer, o pessoal gostou do primeiro, está participando do segundo e está chamando mais pessoas para participar. Então isso é bem legal. A senhora estava no primeiro? Estava. Na organização também? Não. Ele foi organizado por um professor, o professor Jonas Rodrigues, da UFIRGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele está nos ajudando também na organização desse evento. Então, é um evento que veio para ficar. É um evento que veio para ficar. A próxima edição ocorrerá na USP de São Paulo. O pessoal da USP de São Paulo, da disciplina de odontopediatria, é que organizará o próximo evento. Então, todo ano, na capital. Então, todo ano a gente define um próximo evento. Entendi. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é uma das coordenadoras do segundo Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cariologia. Professora, uma coisa interessante é que até a própria organização do evento é compartilhada entre diversas instituições. Qual que é a importância disso? Bom, é importante porque cada professor tem uma visão, né, peculiar à área que atua. Então, eu estou na área básica, sou professora de bioquímica, mas os 2 outros organizadores são da área clínica, então eles trabalham diretamente com o problema da cárie na clínica. Então, cada um tem uma visão e eu acho que é sempre importante a gente compartilhar opiniões para definir principalmente a qualidade da grade científica. Então, cada um dá a sua opinião dentro da sua área e isso enriquece demais o evento. Então, acho que não só na organização, mas também então na participação vem gente de vários centros. Isso. E essa troca, qual que é a importância disso, professor? Porque cada instituição, no caso aqui é Bauru, Araçatuba e no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então isso faz com que a divulgação seja muito mais ampla, porque envolve universidades diferentes, regiões diferentes, né? Um público talvez diferenciado para cada uma delas. E nós temos parcerias com outras universidades. E hoje com a mídia, né, a gente consegue divulgar o evento com um amplo espectro, sem a necessidade de enviar em papel, né? Então isso é muito legal. A gente tem uma página no Facebook do evento, então nós adicionamos pessoas do Brasil inteiro e a gente consegue compartilhar muita informação. Isso é muito bacana e a gente vê um feedback disso. Então isso, além da organização envolver diferentes instituições e regiões, cidades, também tem essa questão da mídia que ajuda muito na dissipação da informação. É importante destacar que não só essas pessoas das instituições organizadoras podem participar, todas as pessoas. Isso, tem muita gente do Rio, do Nordeste, tem pessoas assim de diferentes regiões do Brasil e isso até nos impressionou, porque tem muita gente de outras regiões, principalmente Nordeste, Sudeste e Sul, bastante gente mesmo. Professora, voltando à questão da cárie como um todo, como está essa questão no Brasil? Bom, a
prevalência da doença, né, quantificada pelo número de lesões que a pessoa apresenta, e a sua severidade, ela vem diminuindo com o tempo, né? A gente vê pelos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, o último foi realizado em 2010, quer dizer, a condição ela tem melhorado, mas ainda a gente precisa melhorar mais, especialmente considerando que a cárie, ela sofreu um processo que a gente chama de polarização. O que isso quer dizer? Hoje, em geral, as pessoas têm boas condições de saúde, principalmente nas regiões mais favorecidas. Mas existem regiões e populações específicas que não têm acesso a determinadas situações, e isso eu posso dar exemplos a programas educativos, ao uso do flúor, ou acesso ao dentifrício fluoretado, a pasta fluoretada, quer dizer, não tem condições para desenvolver uma boa saúde bucal. Então, a gente fala hoje que a cárie dentária é uma doença polarizada, porque a alta prevalência e a severidade mais elevada, ela está concentrada em populações pequenas, né, caracterizando inequidades em saúde no Brasil. Então, especialmente essas populações precisam de um olhar diferenciado, para a gente entender a particularidade daquela região. Então, por que aquela população específica tem um índice CPOD, né, que é o índice de dentes cariados, perdidos, obturados, muito alta? Ou a porcentagem de crianças livres de cárie é muito baixa. Então, precisamos estudar. Será que ela tem acesso ao flúor da água? Será que essa população tem educação na escola? Tem acesso frequente ao uso da pasta de dente? Então, qual que é a característica daquela população que determina essa condição desfavorável de saúde bucal? A gente sabe que tem um projeto grande do governo federal que é o Brasil Sorridente. Isso. Ele contribuiu bastante para diminuir essa prevalência, mesmo com esses poréns que você acha? Sim, contribuiu sim. Dentro do levantamento de 2010, isso foi levantado, esse aspecto do programa Brasil Sorridente. Mas a gente precisa ainda melhorar. Por isso que esse encontro é importante. Até um dos temas do encontro é a importância dos levantamentos epidemiológicos, né, que eles trazem dados importantes em termos de prevalência. Sem esses dados, a gente fica um pouco de mãos atadas em relação às pesquisas com prevenção e tratamento, porque a gente precisa conhecer a característica daquela população para poder atuar, né? E as populações, elas necessitam de atuações diferentes, e acho que esse é o maior desafio, porque o Brasil é um país muito grande, com situações totalmente diferentes quando a gente vai para regiões diferentes. E também aborda a questão do estudo clínico, que é muito importante. Não só o estudo epidemiológico, que é aquele estudo que vai me dizer a condição de saúde, a prevalência daquela doença, ou os pacientes que não têm a doença, a severidade, mas os estudos clínicos bem conduzidos que vão testar estratégias preventivas para a erradicação daquela doença ou para o controle daquela doença. Então, um dos temas é bem focado na pesquisa no sentido de a gente conseguir aplicar melhor esses dados e conseguir também fazer estudos clínicos adequados para que a população seja beneficiada de uma pasta de dente nova, por exemplo, ou de um tratamento restaurador minimamente invasivo que vai tratar a lesão de cárie quando ela já existe, mas de uma maneira menos invasiva, e o dente dura mais. A gente sabe que quanto menos invasivo é o tratamento, maior é a vida daquele dente. Então, a gente precisa melhorar ainda nos elementos do estudo, e quem estuda a cárie precisa saber um pouco mais de epidemiologia para realmente poder atuar de forma positiva nas diferentes populações. Como a gente começou conversando, é aquele estudo inicial que vai ter um resultado para a população mais para frente. Isso, né? Sim. Professora, eu gostaria que a senhora fizesse um convite, então, para o evento. Então, tá bom. Bom, para maiores informações sobre o evento, por favor, acessem o site www.fob.usp.br/ebpc. Lá vocês vão encontrar informações sobre o evento, informações sobre a cidade, hotéis, hospedagem, restaurantes e outras informações que são relevantes para o evento. E por esse site vocês conseguem se inscrever. A inscrição, ela se encerra no dia 3 de abril e o evento ocorre de 13 de abril a 15 de abril. Então, para aqueles interessados que atuam nessa área, esse evento vai ser muito interessante porque vai abordar todos os aspectos da cariologia, desde as ciências básicas, pesquisa até as questões aplicáveis na clínica. Ok, professora, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fique por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.